Tá? Então, então a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos tentar converter essas integrais aqui em algo daquele tipo ali, né? Quer dizer, aqui eu tenho essa integral, vocês observem, aqui eu tenho sempre o valor principal, a integral aqui de menos a mais infinito. Aqui então nós temos só esse pedaço aqui de zero, aqui é mais infinito. Então, e aqui eu estou produzindo, né, um CT menos x e aqui um CT mais x. Observe que como aqui, esse primeiro, vamos pegar esse pedaço de baixo, então vai valer tanto para cima quanto para baixo, né? Quando eu juntar as duas coisas, então, por exemplo, nessa integral aqui, o t grande tem que ser negativo. Então, o que nós... Opa, aqui eu já completei. Aqui isso aqui, esse é o sinal de menos. eu juntei esses dois aqui, perdão, esses dois aqui eu juntei aqui, né? Ou eu juntei, eu estava pensando em de cima e embaixo. Eu botei o de cima e embaixo, mas isso eu estou vendo. Deixa eu acertar. Vamos ficar só fazendo o sinal do T que muda. Oi? O sinal do T embaixo não vai mudar. É o sinal aqui não muda, né? Só aquele sinal do T aqui, né? Basicamente é só isso aqui. Se eu quiser colocar aqui o upper, se eu quiser colocar aqui a parte upper, basta eu colocar aqui o θ de menos T. Aí o resto aqui fica tudo igual. Então vamos dizer que eu esteja fazendo isso aqui. Então, o que a gente tem que fazer para obter a função delta aqui? Vamos juntar esse termo daqui. Quer dizer, como nesse caso aqui, vamos fazer uma transformação aqui. Essa integral está indo de zero a infinito. Esse t aqui é sempre positivo, esse t aqui tem que ser sempre negativo. Então, se o t é negativo, vamos pegar essa integral, vamos quebrar em duas partes para a gente ver se a gente consegue transformar isso. O truque aqui seria transformar isso aqui numa integral de menos a mais infinito. Eu vou ter que jogar, fazer uma mudança de variáveis depois, como a gente fez no caso da aula passada, em que esse menos k, eu vou definir uma nova variável, que vai ser um k grande, né? Que vai ser menos k, de tal maneira que quando k vai de zero a infinito, esse k aqui vai de menos infinito até zero. E aí a gente junta uma integral de menos infinito até zero com uma integral de zero até mais infinito, para poder fazer a integral em toda a variável, em toda a linha real, e poder gerar aqui a função delta. Como é que eu posso fazer isso? Às custas desse t aqui. T é negativo, então a gente sabe que esse t aqui é negativo. Então, se eu pegar, por exemplo, eu queria chegar a alguma coisa que juntasse esse termo, basicamente com esse, mas eu tenho a outra contribuição que vem para t positivo. Então, quando eu juntar a contribuição, o que vocês têm que fazer é isso, quando eu juntar a contribuição da parte superior, que carrega o θ de menos t, e aí juntar com a contribuição da parte inferior, que carrega o θ de t, eu vou produzir, né, θ de t vezes duas exponenciais e θ de menos t vezes duas exponenciais. Mas aí eu vou poder, numa das exponenciais aqui e numa das exponenciais aqui, aproveitar que o t é negativo ou que o t é positivo. E aí eu transformo uma integral, que tem uma exponencial, uma onda plana que tem ct menos módulo de x aqui, e junto com a outra, do outro contorno, que tem também ct menos módulo de x. Mas lembrando que o que me garante isso é porque eu tenho um θ de menos t no lado e um θ de mais t do outro. E aí eu consigo juntar duas exponenciais, duas ondas planas, numa só, fazendo o k agora indo de menos até mais. E aí, o que sai para nós é o seguinte. Então, quais são os elementos que estão em jogo aqui? Quer dizer, a parte que a gente tinha que fazer, que era acertar os contornos, a parte dos contornos, ela traz para a gente as funções técnicas, devidamente nos lugares certos. Depois, as outras integrais são automáticas, são imediatas, porque é só fazer integral no ângulo, integral no módulo de k. E aí, o que é importante é a gente ver quais distribuições que eu posso colocar. Então, a distribuição que eu tenho, no princípio, que a gente pensa, é o delta, né? Essa função de linha, afinal de contas, ela está representando alguma coisa que tem massa zero, portanto, ela deve estar em cima de coisa de luz. Então, é bem razoável que eu tenha algo do tipo ct menos módulo de x, como foi o caso da função retardada que nós obtivemos. Só que a diferença é que lá eu só tinha um ramo, eu só integrava em cima, não integrava embaixo. Agora eu integro em cima e embaixo. E aí, quando eu uso o θ de 1, quer dizer,
eu junto uma onda plana que está na parte superior com uma onda plana que está na parte inferior às custas do θ. E a mesma coisa às custas do θ de menos t. E aí, com isso, eu consigo transformar a integral de 0 a infinito em integral de menos a mais infinito, tá certo? E aí eu vou dar para vocês a resposta que tem aqui no livro do Bogoliuba, que tem, mas vai dar um valor principal e vai dar uma função delta de Dirac. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui é o caso. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu acho que eu tenho ela aqui. Causal. Tem sim. Então, a função causal então, para nós, então, se a gente então, juntar esses fatos todos, a função causal, a gente vai chamar aqui de G, a função causal, T menos T', X menos X', é a seguinte. Ela vai dar 1 sobre 4 aqui. A gente já tinha definido na aula passada aquele delta de lambda. Lembrar, lambda é aquela raiz quadrada, né, de C2 menos X2, né, e aqui menos I sobre I. O valor principal. Então agora aparece o valor principal. E o valor principal aparece justamente porque eu tenho um θ de t menos um θ de menos t. Eu vou produzir exatamente a função sinal, a função epsilon. E é isso que vai me gerar aqui esse valor principal. Então essa aqui é a resposta da função de Green. Então esse lambda aqui, se vocês lembrarem da aula passada, né, por definição nossa, ele era a raiz quadrada de C2, de C2, T menos T, era o intervalo, espaço-tempo entre os dois pontos correlacionados, né, na função de menos o módulo de x, menos x. Então, no caso da função de Green clássica detalhada, nós não tínhamos esse pedaço, nós tínhamos basicamente só o delta, né, e o módulo, né, de x, né, deixa eu pegar aqui, exatamente, o módulo de x que aparece aqui. Nesse caso aqui, não, a gente aparece para nós aqui esse valor principal. Em vez de aparecer 1 sobre x, aparece o valor principal disso aqui. Então, é a diferença que tem. Então, essa função de Green causal agora, se você observar bem, ela não tem nem θ de t, nem θ de menos t. Opa, desculpa. Oi? É o curso do Stefano? É, ele já foi para o Stefano. Agora subir no tá bom? É só pegar o elevador, é aquela porta aqui, se quiser voltar. Então, nesse caso, nós não temos mais, né, nós temos a função de Green causal, ela trabalha nos dois sentidos. Tanto faz o t ser maior do que t', quanto o t ser menor do que t'. Então, ela contribui tanto para t maior do que t', quanto para t menor do que t'. E o que está por trás disso que não viola a causalidade? Então, a função de Green causal, ela não pode ser interpretada classicamente. Então, a gente tem que pensar, o meu campo precisa ser agora um novo tipo de objeto. Ele é o que a gente chama de campo quântico. Ele é uma distribuição, o campo, né? A função, quando a gente passa da teoria clássica para a teoria quântica, né? As grandezas que nós estamos acostumados a trabalhar com grandezas clássicas, que são simplesmente quantidades diretamente mensuráveis, elas se transformam em operadores que satisfazem relações de computação não triviais. E o que a gente mede são os altos valores, né, desses operadores dos seus altos estágios. Então, na teoria de campos, a mesma coisa. O campo φ, esse campo que satisfaz a equação de Reinhold, ele deixa de ser uma função clássica de C de x, ele passa a ser um objeto quântico. Associado ao campo, um campo flutua, um campo ele depende de t e de x, basicamente. Então, meu campo depende de t e depende de x. Então, meu campo tem dois tipos de variação. Ele pode variar no tempo, ele pode ter
uma energia intrínseca, o fato dele variar no tempo faz com que esse campo tenha uma frequência maior ou menor, então ele tem uma frequência de vibração, mas ao mesmo tempo, esse campo tem uma energia associada ao seu gradiente. O campo não é constante, ele não é uniforme, ele depende de X. Então, o fato do meu campo ter um comprimento de onda maior ou menor, vai estar medido na dependência espacial dele, né? E o quanto o meu campo depende das coordenadas espaciais. E aqui, a derivada temporal. Então, aqui eu tenho a energia do campo associada à sua vibração temporal, que é o que está a frequência, e aqui a energia do campo associada ao seu momento, né? Ao seu vetor de onda, a versão quântica, o H cortado O, e a energia, o H cortado K, é o quê? Então, o meu campo tem uma certa energia cinética. O que faz o papel, então, no momento do campo é a velocidade dele, né, que está associada ao seu momento. Eu tenho uma relação entre velocidade e momento. Então, o meu campo, aqui, quando a gente vai fazer essa transcrição aqui para o campo, o meu campo, ele faz o papel, o meu campo é a coordenada. A coordenada do meu problema, quando eu tenho um sistema contínuo, a coordenada do meu problema é o campo. Então, eu parametrizo aquela radiação, aquele sistema, por um campo que pode ser escalar, vetorial, tensorial, extensorial, não pode. Então, a coordenada é o campo. Mas o momento associado ao campo é a sua derivada temporal. Então, esse campo agora, ele já não vai, eu não posso mais comutar fico em fico ponto. Isso aqui faz o papel da coordenada, isso aqui faz o papel do momento. Então, isso aqui é alguma coisa do tipo IH cortado também. Como agora, tudo isso aqui é uma distribuição espacial, isso aqui vai depender, vai ser um delta de x, né? Menos x nenhum, esse campo aqui está em tx, e esse campo aqui está em tx'. Então, essa, vamos dizer assim, que a gente chama de regra de quantização para campo. Então, a gente transfere essa regra da mecânica clássica que ele leva para a mecânica quântica, né? A quantização de Dirac, para isso aqui. Então, o meu campo ele deixa de satisfazer relações de comutação triviais. Por isso, nós podemos dar a esse campo uma interpretação de operadores de criação e destruição. Então, essa função de Green aqui, ela vai estar, na verdade, medindo, né, essa grandeza aí. Ela está medindo, basicamente, esse comutador aqui, essas duas grandezas, o ponto φ tanto faz. E aí, ela tem um sentido pelo seguinte: o evento, se T, por exemplo, T menos T', a função de Green, que não é zero, se T é maior do que T', isso significa que esse tempo aqui é maior do que esse. Então, existe uma interpretação causal para essa função de Green, que é a seguinte: no instante T', que é o tempo menor, o meu campo, associado a esse campo, cria-se uma partícula. Então, eu tenho um evento no instante T', eu crio uma partícula. O que é uma partícula? Uma partícula é uma excitação desse campo, uma flutuação desse campo. Eu crio uma partícula associada a esse campo. No instante T maior do que T', essa partícula é destruída. Então, uma partícula se propaga. Eu crio uma partícula aqui, no instante T' e no ponto X, no ponto X'. Essa partícula se propaga e ela é destruída no instante T e no ponto X. Então, existe uma relação causal aqui. Algo foi criado aqui, se propaga, e algo é destruído aqui. Esse é o sentido que nós damos à função de Green causal quando T é maior do que T'. Na teoria clássica, não. Na teoria clássica, aqui eu tenho a fonte, e aí a fonte gera uma perturbação que eu vou medir no instante T posterior. É a função de Green retardada. Então, na teoria quântica, eu tenho essa interpretação se o T for maior do que o T'. Porém, se o T for menor do que T', que na teoria clássica seria ruim, porque o tempo da fonte agora é maior do que o tempo da observação, então é como se o efeito fosse anterior à causa que gerou esse efeito. Então, nesse caso, não. No caso da função de Green causal, a mesma coisa vai acontecer. Isso significa que essa função de Green causal, que não é zero para T menor do que T', ela está descrevendo a criação de uma partícula no instante T, na posição X, e a sua posterior destruição na posição, no tempo T', na posição X. Então, seja no caso, seja no outro, a função de Green causal, ela tem essa interpretação. Alguma coisa, uma partícula ou uma flutuação, um quantum daquele campo é criado e posteriormente ele é destruído. Então, é essa justificativa
expectativa que a gente tem para compreender que a função de Green causal ela não é zero, então ela tem as duas possibilidades de tempo, as duas orientações temporais, T maior que T, T menor que T', sem violar a causalidade. Porque os eventos que são causalmente relacionados são a criação e a posterior destruição. Em nenhuma das duas situações eu vou destruir a partícula antes de tê-la criado. Eu vou sempre destruir a partícula depois que ela foi criada. Então a função de Green causal, ela carrega essa noção de causalidade e não perde interpretação. Esse é o sentido do propagador. Na teoria quântica, é justamente isso. Alguma partícula, um elétron, ele emite um fóton, esse fóton se propaga, e quando ele encontra com outro elétron com o qual esse aqui interage, ele é absorvido. Então o fóton é criado aqui e é destruído aqui. Então ele faz a mediação dessa interação, como uma partícula virtual. Então ele cria, ele é criado e é destruído para poder justamente ele se propagar daqui até aqui e efetuar a mediação da interação. Então, essa é o cálculo matemático, é esse, né? É o fato de ter os dois tetas agora contribuindo, aí esses dois tetas se unem para justamente dar aqui o valor principal, e aí a gente consegue também produz, além da função delta, a gente produz o valor principal, certo? Então essa aí é a resposta final da função de Green causal. A gente perde, então, aquela questão de ter um teta fatorando a função de Green, que é avançada e retardada. Então, isso aí está feito no caso aqui, eu estou dando a resposta para vocês, né? O cálculo está ali, agora é só juntar as integrais e fazer mudança de variáveis para vocês chegarem nisso. E, claro, sabendo qual é a definição correta do valor principal, né, de 1 sobre x. O valor principal de 1 sobre x, então, é aquela integral tipo transformada de Fourier com um sinal de orientação, a função sinal. Bom, então, eu vou deixar isso aí, quem quiser completar essa tarefa completa. A referência boa é o livro do Bogoliuk-Kirchhoff, né, que eu já tinha dado para vocês na semana passada. Isso está feito, como eu tinha dito para vocês, na seção 15. Ele não só faz a função de Green causal, mas faz a rezagada, faz a avançada, no caso de massa zero, no caso de massa não zero. Também o Morse-Feshbach, né, o livro do Morse-Feshbach, e o livro do Curran e Hilbert. Agora, depois, a outra questão que eles estavam trabalhando, que é um pouquinho maior, mas também a gente pode esquematizar e vocês vão entender, que é a questão da função de Green, o Klein-Gordon, com aquele termo não zero. Eu vou dar um intervalinho rápido, eu tenho que subir lá, né, e já volto aqui. Então, vamos ver agora, né, o Klein-Gordon, né, Tx, né, mais aquele parâmetro Xi, que tem dimensão de comprimento a menos 2, né, atuando aqui na nossa função de Green, né, que a gente tem. Vamos fazer nesse caso aqui, eu vou dar para vocês aqui, vou só indicar, né, como a gente indicou, a função retardada, mas depois eu dou a resposta para vocês que também vai causar. Então, isso aqui vai. Bom, aí no que eu tinha dado a resposta para vocês, vão aparecer aquelas belas funções de Bessel aí, mas tem uma razão de ser para elas, eu vou dar para vocês. Então, vou dar, daqui a pouco eu volto. Vou dar 5 minutinhos eu estou aqui e a gente vai trabalhar isso, tá bom? Tá bom, tchau.